Olá, pessoal do oitavo ano. Essa é a nossa segunda aula à distância. Na aula passada eu falei sobre a natureza dos verbos e revisei com você os verbos de ação e os verbos de ligação. Hoje eu quero dar continuidade ao assunto para falar sobre os termos que estão ligados ao verbo, especialmente ao verbo significativo, verbo de ação. Quer dizer, vou falar das palavras que complementam o sentido dos verbos. Sim, porque os verbos transitam, e essa imagem que você vê aí no fundo do portão, do carro e tudo, para eu poder fazer a remissão à palavra transitividade. Em período de confinamento, de coronavírus, nada de trânsito, hein? O negócio é ficar em casa para a gente se controlar, para a gente se manter isolado e não correr risco algum de ser infectado aí pelo vírus, tá certo? Então, nosso assunto de hoje é transitividade verbal e a palavra-chave é exatamente a palavra trânsito. Por isso eu vou sair aqui da frente deste carro para transitar para um lugar onde a gente pode conversar sobre o assunto da nossa aula, que é a transitividade verbal. Aqui você pode me ver melhor. Você com certeza vai se lembrar do assunto que nós tratamos nas nossas aulas e que foi objeto também das nossas provas, que foi o assunto de transitividade verbal. Apenas a título de memória, para que você possa se lembrar disso rapidamente, devo dizer para você que alguns verbos eles têm sentido completo e outros não têm. Os verbos que possuem sentido completo são aqueles que não precisam transitar para outra palavra a responsabilidade de complementar o sentido deles. Esses verbos de nome intransitivos, que têm sentido completo na nossa língua, são aqueles que não precisam de um complemento. Por isso mesmo eles são chamados de intransitivos. Vou te dar aí alguns exemplos. O caso do verbo nascer e o seu oposto, verbo morrer. São verbos intransitivos porque eles não têm complemento, eles têm sentido em si próprios, o sentido completo neles mesmos. Sempre que alguém usa o verbo nascer, a gente não tem a necessidade de um complemento. Tem sim a necessidade de uma informação circunstancial. Nasceu quando, morreu de quê? Essas informações circunstanciais são chamadas de advérbios. E nós aprendemos nas nossas aulas que os advérbios não são complementos verbais. Vamos pegar, por exemplo, o verbo subir, o verbo descer. Esses dois também são verbos intransitivos. Imagine por quê. Tanto um quanto o outro não precisa de um complemento para que o seu sentido seja completo. Você pode simplesmente dizer que alguém subiu ou que alguém desceu. O máximo de informação que você pode acrescentar a isso é o fato de subiu para onde ou subiu como, desceu quando, desceu por quê, e nesse caso você estará atribuindo ao verbo uma circunstância. O que são circunstâncias? São aquelas expressões da língua que indicam tempo, que indicam modo, que indicam causa, consequência, finalidade. Enfim, você aprendeu nas séries anteriores, sétimo, sexto ano, que os advérbios são as palavras na língua que fazem essa função, de atribuir uma circunstância. Então, quando um verbo está ligado a uma circunstância, apenas a uma circunstância, não tem complemento, ele é chamado verbo intransitivo. Como eu falei, verbo nascer, verbo morrer, verbo chegar, verbo partir, sair, o verbo subir, descer, como eu falei, o verbo sorrir, tantas outras aí possibilidades de exemplificação de verbos que não precisam de complemento e por isso são chamados verbos intransitivos. São esses verbos aí que fazem parte de um grupo de verbos que nos confundem, justamente porque a maioria dos alunos na nossa prova confundiu o que era adjunto adverbial ou advérbio, circunstância do verbo, com os chamados complementos. Complementos são aqueles termos que dão sentido completo para um verbo. Existem na nossa língua, entre os verbos de ação, que nós vimos na aula passada, os verbos que expressam, por exemplo, um movimento, que expressam um gesto, uma ação em geral, existem alguns complementos que têm essa função mesmo de dar ao verbo o seu sentido completo. Entre estes complementos, nós temos dois tipos,
e eles vão ser diferenciados não pelo que eles são em si mesmos, mas sobretudo pelo fato de estarem ligados a um verbo, seja por meio de uma preposição ou sem uma preposição. Vamos pensar, por exemplo, aqui o nosso caso, né, de isolamento que estamos vivendo, de confinamento em nossas casas, com a possibilidade, graças a Deus, de estarmos isolados dos riscos de infecção e também de estarmos acompanhados de nossos familiares. Vamos aproveitar aqui algumas orações que podem servir de base para a gente construir essa reflexão. Tomemos, por exemplo, o verbo comprar. Normalmente as pessoas hoje, mais do que nunca, têm comprado muito álcool em gel. Então considere esta frase: eu comprei álcool em gel. Qual é o verbo dessa oração? É o verbo comprar. Sempre que você quiser saber se um verbo pede ou não complemento, se ele é um verbo transitivo ou não, monte um raciocínio simples. No caso deste verbo comprar, e imagine assim: quem compra? Compra algo. Ou, pensando em transações de futebol, por exemplo, compra alguém, né? Mas seja algo, seja alguém, isto que vem a seguir, vem depois do verbo, está diretamente ligado a ele. Isto é, sem o auxílio de uma preposição. Presta atenção: comprar algo, comprar alguém. Alguns outros verbos, como o verbo ler, verbo escrever, verbo pegar e outros tantos, também se encaixam nessa natureza de verbos transitivos diretos, porque eles se ligam ao complemento deles sem o auxílio, sem a ajuda de uma preposição. Por isso é que se liga a ele diretamente e recebe o nome de verbo transitivo direto. E aquilo que vem depois dele, sem o auxílio da preposição, é o seu complemento. E neste caso, um complemento direto que nós damos o nome de objeto direto. Há uma infinidade de exemplos e eu diria seguramente para você que a maioria dos verbos da nossa língua é formada por verbos transitivos diretos. Então é muito importante poder reconhecê-los porque eles integram a maior parte dos verbos da nossa língua. Um outro tipo de verbo que nós vamos aprender também, na verdade já aprendemos, foi objeto da nossa prova e agora estou fazendo a revisão com vocês, é o grupo dos verbos transitivos indiretos. Veja bem, se você acabou de ouvir e de perceber que os verbos transitivos diretos são aqueles que se ligam a um objeto, ao seu complemento, sem o auxílio, sem a intermediação de uma preposição, o verbo transitivo indireto é aquele que se liga ao seu complemento, né, com a intenção de se tornar um verbo completo na sua significação. Ele se liga então ao seu complemento por meio do auxílio de uma preposição, certo? Aí você fala assim: pô, Ever, não lembro o que é preposição. Tem problema não, uma hora você vai memorizar isso, vai saber. Eu vou te ajudar a lembrar aqui de algumas, né? Em nossas aulas eu te dei aquela dica daquela frase inteira que era para, de, com, por, sem, em, a, como se alguém dissesse: para de compor sem ema. Nessa simples frase aí nós temos as principais preposições: preposição para, de, com, por, sem, em e a. Quando os verbos se ligam aos seus complementos, intermediados por uma dessas preposições, são chamados verbos transitivos indiretos, e os seus complementos naturalmente serão chamados de objetos indiretos. Então você pode fazer sempre aí na sua cabeça uma organização, como nós vimos nos slides em aula, e eu vou postar no site novamente para que você possa acessá-los. Os verbos vão se relacionar com seus complementos de uma forma direta, isto é, sem o auxílio de uma preposição, ou de uma forma indireta, com o auxílio de uma preposição. Vamos ver aqui alguns exemplos de verbos transitivos indiretos. Pense aí no verbo gostar. Este verbo gostar sempre vai pedir um complemento iniciado pela preposição de. Por quê? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Eu gosto de futebol, outro gosta de voleibol, uma certa pessoa gosta de outra. Essa preposição de pode até se ligar a um artigo, por exemplo, né? Gosto do time tal, ou gosto do filme tal, gosto das pessoas, mas seja lá como for, esse complemento ele sempre vai ser iniciado pela preposição de.
Se o complemento tem início, né, com uma preposição, pode ter certeza, se trata de um objeto indireto. Pensa um outro verbo como o verbo concordar. Esse verbo sempre vai se ligar ao seu complemento por meio da preposição com, porque quem concorda sempre concorda com algo ou com alguém. O oposto desse verbo, que é o discordar, também é um verbo transitivo indireto. Quem discorda, discorda de algo ou discorda de alguém. Observa que existe o verbo, existe uma preposição e depois é que vem o complemento, né? Isso nós podemos exemplificar também com o verbo insistir. Quem insiste, insiste em algo. Então, nesse caso, nós temos aí o chamado verbo transitivo indireto. Lembrou? Então, agora, até esse momento, né, você viu os verbos transitivos diretos, que se ligam ao complemento sem o auxílio de preposição, os verbos transitivos indiretos, que se ligam ao seu complemento com o auxílio de uma preposição. Anteriormente, você viu os verbos intransitivos, são aqueles que não têm complemento. Existe uma outra categoria de verbo também que transita para outra palavra, então uma categoria de verbos transitivos, mas que, diferentemente do primeiro, transitivo direto, e diferentemente do segundo, transitivo indireto, ele vai pedir dois complementos. Isto é, ele terá um objeto direto e terá um objeto indireto. Por exemplo, o verbo informar. Quem informa, informa alguém de alguma coisa. Por exemplo, informei ao aluno a data da prova. Neste caso, informar é transitivo direto e indireto. Por quê? Porque ele tem um complemento iniciado com preposição, iniciei ao aluno, e um outro complemento iniciado sem preposição, a data da prova. É claro que eu poderia inverter isso e dizer, por exemplo, informei a data da prova para o aluno. E aí eu teria, do mesmo modo, um complemento sem preposição, um complemento com preposição. É por conta disso que ele é chamado de verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ou de um modo mais chique, de um modo mais tranquilo, mais bonito de falar, ele é um verbo bitransitivo. Pensa, por exemplo, o verbo dar. Quem dá algo para alguém. O verbo doar. Quem doa algo para alguém. Quem oferece algo para alguém. Pensa em uma frase, por exemplo, ofereci orientações aos meus alunos. No caso aí, o sujeito eu cumpri, exerci uma missão, uma ação, que foi a ação de oferecer. Eu ofereci algo, ofereci informação, ofereci aula extra, ofereci várias coisas que seriam úteis para os meus alunos. Então, quando eu digo ofereci orientações aos meus alunos, orientações é um termo que está ligado ao verbo oferecer sem a preposição. Enquanto o termo aos meus alunos também se liga ao verbo, só que com o auxílio de uma preposição, certo? Então este verbo aí é ao mesmo tempo verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Quando você for classificar os complementos dos verbos, tenha sempre em mente a visão, né, de uma preposição possível ali no meio. Se houver esta preposição, o objeto deste verbo, o complemento desse verbo, será chamado de objeto indireto. Se não tiver, será chamado de objeto direto. E se houver os dois, será de um lado o objeto direto e do outro o objeto indireto, independente da ordem. Tá certo? Aí você pergunta assim, putz, Séver, às vezes é complicado para mim. Eu entendo, quando eu tinha a sua idade eu também achava complicado. Mas hoje, graças a Deus, com um pouco mais de estudo e de experiência, eu talvez consiga passar isso para você de uma forma mais clara para que você entenda melhor. Eu vou te dar aqui 3 dicas, na verdade, vou retomar algumas dicas que eu já passei em sala de aula para você sempre saber reconhecer com facilidade o que é um verbo transitivo e em sendo transitivo, se ele é direto ou direto e indireto, reconhecer quando o verbo é intransitivo e reconhecer quando o verbo é de ligação, ok?
Então vamos pegar aí um verbo qualquer, naquela primeira frase que eu disse, eu comprei álcool em gel. O verbo nesta frase especificamente é comprar. Então eu pediria para você classificar este verbo, o verbo comprar. Fala, caramba, não sei. Então presta atenção nessas dicas que eu vou te dar. A primeira dica é a seguinte: sempre que você receber um verbo para que ele seja analisado sintaticamente, você dê os seguintes passos. Passo 1. Perceba, observe, note se esse verbo está ligando um sujeito a um predicativo, isto é, uma qualidade desse sujeito, um estado ou mudança de estado desse sujeito. Ele está? Eu comprei álcool em gel. Não está. Então, se ele não está ligando um sujeito a um predicativo, não se trata de um verbo de ligação. Sobram-me os verbos intransitivos e os verbos transitivos. Aí eu vou para a segunda dica. A primeira foi perceber se o verbo estava ligando um sujeito a um predicativo. A segunda dica é a seguinte: observe se este verbo aí precisa ou não de complemento. Fala, quem compra, compra algo ou compra alguém, como eu falei ali há pouco. Então, se compra algo ou se compra alguém, é um verbo que precisa de complemento. E eu concordo com você. Se ele precisa de complemento, não é mais um verbo intransitivo. Ele é transitivo. E se ele é transitivo, eu vou necessariamente para a dica 3. A dica 3 é perceber se o complemento do verbo começa com ou sem preposição. Comprei o quê? Álcool em gel. Álcool não está ligado ao verbo comprei por meio de uma preposição. Então a resposta para a minha pergunta é não. O complemento se liga ao verbo por meio de preposição? Não. Então se trata de um verbo transitivo direto. E o complemento dele, no caso álcool em gel, é o objeto direto desse verbo. Entendeu? Então a dica, resumidamente, é dividida em 3. Primeiro, você veja se o verbo liga um sujeito a um predicativo. Se ele ligar, é um verbo de ligação e acabou a nossa análise. Se não for, vá para a dica 2. Esse verbo precisa de complemento? Se ele não precisar, ele é um verbo intransitivo. E aí acabou a nossa análise e não precisa ir para a dica 3. Agora, se ele precisar, ele não será um verbo intransitivo, será um verbo transitivo. E aí é a hora de perguntar se, sendo transitivo, ele se liga ao seu complemento por meio de uma preposição ou não. Se ele se ligar por meio de uma preposição, será um transitivo indireto e o objeto será indireto. Se ele não se ligar ao complemento por meio de uma preposição, será um verbo transitivo direto e o seu objeto será um objeto direto. Certo? Eu sugiro a você que refaça aquelas fichas que nós estudamos antes da nossa prova bimestral, porque elas trazem vários exercícios que podem ser úteis para que você tenha esse assunto bem esclarecido na sua cabeça. Eu digo uma coisa, tudo que a gente vai estudar daqui para frente vai depender muito de você compreender direitinho qual é a natureza do verbo e qual é a relação desse verbo com as palavras que estão girando no seu entorno, tá bom? Então, muito importante reconhecer se um verbo é de ligação, se um verbo é intransitivo, se ele é transitivo direto ou se ele é transitivo indireto. Na nossa próxima aula, eu pretendo falar com você sobre as confusões que normalmente os alunos fazem quando vão reconhecer um predicativo, um objeto indireto ou mesmo um adjunto adverbial. E eu espero ir assim nas aulas dessa semana, tirando as suas dúvidas, tá bom? Falando em dúvidas, todas que você tiver, mande pra gente, por favor. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.